Boa noite, querido irmão e amigo. Essa é a nossa segunda lição no livro de Gênesis. O tema da nossa revista é O Princípio, e a lição que estudaremos hoje é a imagem e semelhança de Deus. O texto bíblico está em Gênesis 1:27 e diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa é o texto bíblico da nossa lição e a gente vai passar agora para o desenvolvimento dela. Mas antes, eu peço a você que pegue sua Bíblia, verifique as passagens junto conosco, faça anotações, baixe o nosso material aqui na descrição do vídeo e acompanhe, né? Acompanhe essas lições maravilhosas que o Senhor tem colocado em nosso coração, certo? Convide também o Espírito Santo de Deus para guiar você na iluminação da palavra. A palavra é iluminada pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele não pode ficar de fora nesse momento. Você precisa da presença dele para entender claramente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, convide o Espírito Santo. Se você não assistiu a nossa primeira lição, nós temos o vídeo aqui no nosso canal, lá na trilha, e você pode assistir a primeira lição, em seguida esta lição, e todos os domingos, às 14 horas, nós estamos colocando a lição nova, nesse caso, no livro de Gênesis. Vamos para a lição? A imagem e semelhança do Criador. Na lição anterior, contemplamos a grandiosidade de Deus através dos seus atributos, manifestos em toda a criação. Hoje, voltamos nossos olhos para a criatura mais complexa e singular feita pelas mãos do Criador, o ser humano. Ou seja, nós somos a criatura mais complexa, né, que o Criador criou. Fomos dotados do privilégio e da enorme responsabilidade de carregar a imagem e semelhança de Deus. Mais do que um título, essa condição define nossa identidade, nossa função no mundo e o nosso propósito. Então, aquele que busca a Deus e que compreende os caminhos do Senhor, aquilo que Deus colocou em nossas vidas, ele compreende bem a função dele no mundo e o propósito que o Eterno deu para nós. O homem como imagem de Deus. O verbo em hebraico, lá no versículo de Gênesis, que diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, essa palavra imagem quer dizer selém no verbo do hebraico e não quer dizer que seja uma forma física, mas a representação e autoridade que Deus nos deu. Ele não nos deu toda a autoridade, mas ele compartilhou conosco muitos atributos. E ele conferiu a nós o cuidado da terra, né, dos animais, das plantas. E a gente vai entender um pouco disso aqui também nessa lição. Deus é Espírito. Está lá em João 4:24, a Bíblia diz, está escrito ali, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus é Espírito. Eu e você somos Espírito, mas também somos carne. Ou seja, nós não estamos na mesma altura do Criador. Nós somos menores, nós somos criatura dele, e por meio de Cristo somos filho, tá? Deus é um só, tá, pessoal? Nosso Deus é um único Senhor. Deus é um só. Falei agora há pouquinho deles, mas na verdade é ele, é um só, tá? O que está lá em Deuteronômio 6, inclusive nós vimos isso na aula passada, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Portanto, sua imagem em nós é funcional, moral e espiritual. Observa então a responsabilidade, né? A responsabilidade sua e minha de sermos imagem de Deus. É uma imagem funcional, moral e espiritual. O homem
é o representante legal de Deus na criação. Ou seja, Deus conferiu ao homem. Nós não podemos delegar isso a outra pessoa. Na verdade, nós é que temos a responsabilidade. Certo? Então, é nossa tarefa e a nossa responsabilidade de cuidar desse planeta que Deus nos deu. Então, olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente faz coisas que desagradam a Deus. A Bíblia diz que nós estamos acima dos animais, de todas as criaturas que o Senhor nosso Deus fez. Mas nós, pelo fato de estarmos acima deles e eles serem subjugados a nós, não quer dizer que nós podemos maltratá-los, que a gente possa fazer por simples maldade, entende? A maldade, ela nasce do pecado. Na verdade, Deus espera que nós sejamos verdadeiros administradores, que nós possamos agir com amor e administrar bem aquilo que Ele nos deu. Não quer dizer também que eu não possa, por exemplo, usar um animal como fonte de alimento, ou uma planta, ou qualquer uma das outras criaturas que a gente possa se alimentar. Isso acontece todos os dias. O que nós não podemos é por simples maldade, né? Fazer mal às criaturas que Deus fez. Assim como reis colocavam estátuas para marcar o domínio, Deus colocou o homem como seu embaixador na terra. Eu achei interessante essa frase porque, veja, se você chega num local e ali você vê uma estátua de um rei, um governante daquele local, aquela estátua, ela pode proteger aquele lugar? De maneira nenhuma. Aquela estátua não faz nada, na verdade. Aquela estátua não é viva. Ela não consegue se levantar dali e perseguir você. Ela não consegue fazer absolutamente nada. Mas o nosso Deus, ele nos colocou como representantes dele aqui. E nós somos vivos. Nós pensamos, desenvolvemos, criamos, usando toda a sabedoria e tudo que o Criador nos deu. Então veja que até os representantes dele nessa terra, a criação que ele fez para representá-lo, é muito mais do que só um pedaço de pedra, certo? Então isso revela a grandiosidade do nosso Deus. Não somos objetos inanimados. Nós podemos fazer objetos inanimados e podemos até nos ajoelhar, né, e adorar esses objetos. É certo? De maneira nenhuma. A Bíblia condena, o nosso Deus condena estas coisas, porque nós fomos feitos para adorar o nosso Deus. Mas as pessoas têm feito isso. E elas fazem isso por causa do pecado. Pessoas podem ser subjugadas por outras pessoas. Nós vemos isso ao longo da história. Mas Deus não quis que fosse assim. Nós, pecadores e falhos, muitas vezes rejeitando o conselho do nosso Deus, nos envolvemos nestas coisas ao longo da história. Olha o que está escrito lá em Gênesis, perdão, em Gênesis 1, 26. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Observou isso? Então, o homem está sob o domínio de todas essas coisas. Veja que agora há pouco eu falei algo importante aqui. O homem está sob o domínio destas coisas, não para destruir, não para causar o caos e maltratar e fazer conforme ele acha que é certo. O homem está sob o domínio destas coisas para administrar bem a criação. Era essa
é esse o propósito inicial, o que já revela uma grande responsabilidade da nossa parte, certo? Então nós devemos observar essas coisas. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Agora olha que interessante, lembra que eu falei agora há pouco, lá em João 4:24, a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade? Então, o homem também tem um espírito, mas o homem também é carne, né? Então, esse versículo de Gênesis 6:3, ele nos fala muito. É muito interessante essa observação. Veja o que tem aqui em Salmos 8, de 6 a 8. Diz: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo e as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Então, Salmos 8, de 6 a 8, está corroborando o que está lá em Gênesis 1:26 e falando da responsabilidade do ser humano, da responsabilidade do ser humano em preservar, também em cuidar de toda a obra da criação que Deus fez, né? E claro, há uma diferença entre o homem e Deus, que nós já acabamos de falar aqui, João 4:24, Deus é espírito, o homem tem o fôlego de vida, o espírito de vida dentro dele, por isso estamos vivos, mas também somos carne, ou seja, nós somos limitados diante de Deus, certo? O homem como embaixador do rei. O ser humano recebeu a autoridade delegada e não absoluta. Desde o início da lição, né? Parece que a gente está se repetindo um pouco, mas desde o início da lição, a gente tem falado que a autoridade que Deus deu ao homem é uma autoridade para administrar bem a criação. Não é absoluta. O homem não pode fazer tudo o que ele quer. Ele faz, né? O ser humano faz, mas não devia. A Bíblia diz assim, ó, todas as coisas a ti são lícitas, mas nem tudo te convém. Não é interessante isso? Ou seja, eu posso até fazer muitas coisas por aí, mas eu vou prestar conta disso, porque está lícito nesse momento, mas nem tudo convém. A missão do homem é zelar, cuidar e governar, né, a criação segundo a vontade de Deus. A autoridade deve refletir o caráter do próprio Criador. Então, irmãos, olha que coisa interessante. Nós, como seres humanos, devemos refletir o caráter do próprio Criador. Eu não deveria, eu e você, não devemos andar conforme o nosso querer, a nossa vontade, ou seja, de qualquer maneira. Mas nós devemos refletir o caráter do próprio Criador. E por isso Deus nos deixou a palavra, Deus nos deixou a sabedoria e o conhecimento, Deus nos enviou o Consolador, o Espírito de vida, né? Aquele que fala aos nossos corações e que renova as nossas mentes. Então nós devemos observar isso. Gênesis 2, 15 e 16 diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Agora, por que eu estou lendo esse versículo aqui? Deus deixou o homem no jardim e o homem tinha na sua disponibilidade alimento de todas as árvores do jardim. Ele nem precisava trabalhar de fato, né? Ele tinha que cumprir as atividades que Deus deixou para ele. Se ele refletisse o caráter do Criador, ele, ele conseguiria manter isso. Mas em algum momento ali nós vimos que houve uma
desobediência, né? O homem é chamado de coroa da criação. Por quê? Porque é a única criatura capaz de relacionamento consistente com Deus, certo? Irmãos e amigos, ajoelhar, orar e invocar o nome do Senhor é algo que o homem faz. As outras criaturas, elas adoram a Deus simplesmente vivendo como elas vivem, fazendo aquilo que elas sabem fazer. Mas nós podemos adorar em espírito e em verdade. Nós somos capazes de relacionamento com Deus. Olha o que diz lá em Gênesis 3, 9 e 10. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi. Isso é relacionamento. Deus procurou Adão. Onde você está, Adão? E Adão se escondeu naquele momento, porque nessa parte aqui nós já estamos falando ali do momento em que Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Mas esse é o objetivo da próxima aula, quando a gente for falar do pecado. Mas o que eu quero revelar nessa passagem é o relacionamento que Deus tinha com o homem. Deus procurou o homem. Deus andava com esse homem, conversava com esse homem. Certo? Então, o homem possui capacidade moral, espiritual e racional. Compartilha os atributos comunicáveis de Deus. Nós vemos, a gente viu, né? Os atributos. Quem assistiu a lição anterior vai entender melhor esses atributos de Deus lá em Gênesis 1. Não foram todos que a gente trabalhou, mas a gente viu que Deus compartilhou atributos conosco. Certo? Salmos 8, de 4 a 5, diz assim: Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra coroaste. Olha que coisa interessante, né? Olha o que o salmista está falando aqui. Que, quem é o homem mortal para que Deus possa se lembrar dele? Ou seja, esse homem, ele não tem importância nenhuma diante de Deus. Nós não temos importância nenhuma diante de Deus. Sabia disso? A única importância que nós temos diante de Deus, meus irmãos, é aquela que o próprio Deus, em seu infinito amor, nos deu. Porque mesmo nós, não tendo importância nenhuma, sendo a menor das criaturas, pequeno, eu acho interessante que o homem, se você observar, o bebezinho do ser humano, ele é o que mais demora para se desenvolver. Outros animais, os seus filhotes, em poucos dias, em alguns casos até em poucas horas, eles já estão vivendo sozinhos. Mas o homem demora muito tempo. Alguns homens, mesmo depois de adultos, ainda não sabem. Algumas pessoas, né, mesmo depois de adultas, ainda não sabem se cuidar sozinho. Porque tem medo, receio, às vezes por traumas ou coisa parecida. Porque o ser humano é bastante complexo. Mas este homem é amado por Deus. Jesus diz que nós somos mais importantes que os passarinhos que Deus criou. O ser humano é mais importante. Porque assim Deus determinou. Lá em Colossenses 1,15 diz assim: O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo, ele está falando de Cristo ali, né? Cristo, a exata expressão do Deus invisível. Os homens puderam ver Jesus Cristo como a glória do unigênito do Pai. E o que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra? Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo veio renovar o homem como embaixador do rei, porque nós estávamos no pecado. A Bíblia diz que lá no primeiro Adão o pecado entrou no mundo. E Cristo vem como um segundo Adão para tirar o pecado do mundo.
E por que eu coloquei essa passagem aqui? Para revelar a grandiosidade da obra de Deus em nós como coroa da criação. Nós não merecemos, mas ainda assim ele fez isso por nós. Não é maravilhoso isso? Então, eu quero dizer para você que você é importante para Deus. A Bíblia diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Ou seja, Deus está disposto a cuidar de você. Basta você querer. A imagem é ofuscada pelo pecado. Então, como a gente estava falando, esse homem, ele era a criação perfeita de Deus, né? Estava no jardim, não conheceu ainda o pecado, mas esse homem ele vai cometer um erro, ele vai desobedecer a Deus. E esse erro, então, vai mudar toda a trajetória, todo o projeto. Lá em Gênesis 3, de 1 a 6, está escrito assim. Eu vou fazer a leitura aqui na Bíblia e os irmãos me ouçam aí. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então aí veio a desobediência. Tinha uma árvore ali no meio do jardim que eles não deveriam comer e nem mesmo dela tocar. Mas veio a serpente, a mais astuta de todos os animais que Deus tinha criado, e a serpente, então, conversando com a mulher, ela vai convencer a mulher e vai seduzir a mulher a olhar para aquela árvore e ver que a árvore era boa, fruto agradável, e a mulher então vai cometer o pecado. E vai comer e dar ao seu marido, que também não fez nenhuma objeção e comeu. Nós aprendemos que a palavra mulher, aqui em Gênesis, significa tirada do homem. A mulher, ela é uma extensão do seu marido. No caso aqui de Adão, né? A mulher é uma extensão de Adão. Também não estou dizendo que a mulher deve ser subjugada ao homem, tá? Na verdade, a mulher foi feita para ser amada. A mulher é ajudadora, auxiliadora e idônea. Mas também iremos tratar desse assunto em outra lição. O fato aqui é que nem Eva e nem Adão estão mais culpados ou menos culpados. Diante de Deus, os dois cometeram um grave erro da desobediência. E agora, meus irmãos, eles estão ofuscados pelo pecado. Agora, essa imagem de Deus em Adão e Eva está manchada pelo pecado. Não é que o homem perdeu a imagem do Criador, mas já não é mais como era antes. E isso trouxe consequências severas, que nós também veremos na próxima lição. Olha o que é dito lá em 1 Coríntios 10,14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendidos. Julgai vós mesmo o que julgo. Então veja, a ofuscação da imagem de Deus vai fazer com que o homem adote, o ser humano adote comportamentos que não agradam a Deus. A desobediência afastou o homem de Deus. Agora o homem tem distrações, ídolos, e os ídolos modernos continuam obscurecendo o reflexo divino. O homem agora vai se envolver em guerras, vai idolatrar até mesmo outros homens ou objetos.
o homem vai roubar, vai mentir, vai se acovardar, né? Quando eu digo homem aqui, estou falando do ser humano no geral. O ser humano no geral, mesmo nos dias de hoje, que muitas vezes é deprimente a situação, porque o pecado ele está tão depravado que as coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor hoje são explícitas e até mesmo certas de se fazer para muitas pessoas. Então, nós podemos observar o quanto o pecado manchou o ser humano, de tal maneira que é algo irreversível para que o próprio ser humano resolva, sendo que somente o próprio Deus em seu Filho consegue resolver. Lá em 1 Coríntios 10, ainda lá no capítulo 10, 22 e 23, está escrito assim: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Irmãos, quando nós resolvemos caminhar da nossa maneira, nós entristecemos a Deus. Deus não quer que a gente ande na desobediência. Deus não espera que a gente ande em rebeldia, mas Ele espera que nós o adoremos. Então veja, será que nós devemos mesmo viver irritando a Deus? Ou será que nós devemos viver afastando o Espírito de nós, o Espírito Santo? Ou será que é melhor nós andarmos segundo o propósito e a vontade de Deus? Eu creio que é melhor andar segundo o propósito e a vontade de Deus. Porque eu preciso observar algo com você. Se você crer em Deus, muita gente diz, eu creio em Deus. Não, Deus existe, é meu Deus. Mas agem como se Deus não existisse. Eu creio em Deus, mas gosto do meu pecado e não estou a fim de abrir mão do meu pecado. Então nós temos que ter cuidado em relação a estas coisas e andarmos em vigilância mesmo. Porque o que Deus espera de nós é que nós sejamos adoradores em espírito, em verdade e em obediência, obviamente. A restauração da imagem. A imagem é restaurada por comunhão com Deus, renovação da mente, transformação pelo Espírito Santo. Irmãos, o pecado nos manchou de tal maneira que somente o próprio Deus poderia nos libertar. Olha o que ele diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus abre mão do seu Filho unigênito, uma das pessoas da Trindade, abre mão, né, e envia o Deus encarnado para morrer, né, e nos libertar do pecado. Então hoje, por meio de Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, pois estamos livres. Não é importante, não é interessante isso? Lá em Romanos 12:2 diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como o sacrifício de Cristo surtir efeito em mim se eu não der lugar à transformação que o próprio Cristo quer fazer em mim. Não adianta eu dizer que sou salvo em Jesus Cristo e viver de qualquer maneira. Pense nisso. O Senhor nos chamou para uma renovação. O Senhor nos chamou para uma transformação. Hoje, nós observamos muitas pessoas se dizendo cristãos ou evangélicos, mas sequer fazem uma devocional,
sequer lê uma Bíblia. Aliás, um conteúdo como este, que há vários aí na internet, as pessoas não têm interesse. As pessoas não estão é, é, desejosas de buscar da fonte da vida. Então nós precisamos mudar o nosso entendimento. A renovação, ela vem com desejo ardente de conhecer mais de Deus, com desejo ardente de servir, de buscar a Deus, com desejo ardente, amados. Então nós temos que entender isso. Agora, muitas vezes, nós queremos deixar o mundo, nos dizer cristãos, mas não queremos tirar a venda dos nossos olhos. Olha o que é dito lá em 2 Coríntios 3,16. 16 e 18. Eu pulei o 17, tá? Mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, aqui está a fórmula de uma transformação genuína, tá? A comprovação, na verdade, de uma transformação genuína. Se não, se não houve mudança, se o véu não, dos nossos olhos não saiu, se nós não enxerguemos de verdade, e se nós não recebemos essa transformação para vivermos aí de glória em glória, na mesma imagem daquele que nos criou, então alguma coisa não está legal. Há uma transformação pelo Espírito Santo em nossas vidas. Porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos a imagem de Cristo. Olha, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós somos a imagem de Cristo. E essa imagem, ela acontece quando há transformação em nossa vida. Eu gostaria de deixar essa reflexão para você aqui. Pense nisso. Eu quero deixar algumas perguntas para vocês pensarem, baseado no que nós estudamos agora, né? O que as pessoas veem de Deus? O que as pessoas veem de Deus quando olham para mim? Será que quando eu vou para o trabalho ou andar na rua em algum lugar, eu sou visto apenas como mais uma pessoa? Ou será que alguém olha e fala aquela pessoa é diferente? Ah, ele é diferente. Lembra que Pedro, mesmo quando estava negando Jesus, havia ali o argumento de que ele era um dos discípulos, porque até o jeito dele falar era diferente. Será que eu ando falando como qualquer pessoa? Palavrões, palavras tortas, palavras imorais? Será que meus gestos não são obscenos? Será que os meus olhos não procuram lugares que não devem olhar? Isso não é um perfil característico de um servo de Deus. Então nós temos que olhar estas coisas para que as pessoas possam ver os frutos do Espírito em nós. Estou refletindo o caráter de Cristo ou as sombras deste mundo? Olha que o caráter de Cristo, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Ou será que eu estou refletindo as sombras do mundo? A sombra do mundo é muito mais fácil de refletir, é só você andar na carne. E você vai refletir todas elas. Eu garanto para você. Mas se você andar em espírito, conforme é dito lá em Gálatas, aí você vai refletir o caráter de Cristo. A minha vida aponta para o Criador ou para mim mesmo? Tem esse detalhe também, né? Sabe aquela história, aquela frase que diz assim, eu sou mais eu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Você é mais você? Não é para ser, né? Na verdade, nós temos que ser mais o nosso Deus. Buscar mais dele. A Bíblia diz assim, ó, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, qual é a mensagem central
que eu quero trazer nessa lição aqui para os irmãos. Espero que eu tenha conseguido cumprir esse objetivo. É que você, como imagem de Deus, você tem a responsabilidade. Você tem um dever nobre e maravilhoso de refletir isso. Irmãos, é maravilhoso você refletir a imagem de Deus em você. Você ser livre, abençoado por Deus e ter as características que Deus compartilhou com você. É maravilhoso isso. E eu deixo essa frase e um versículo para vocês, para a gente poder terminar aqui. Ó. A imagem se torna mais nítida quanto mais perto estamos da fonte. Achega a Deus, busca a Deus, e essa imagem se tornará mais nítida. E eu deixo aqui para vocês, como a leitura final, Mateus 5,16. É um recado do nosso Salvador e Senhor para as nossas vidas. Diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você foi feito para boas obras. Você foi feito para glorificar o seu Pai, o nosso Pai que está no céu, que é Deus. Nós fomos feitos para isso. Nós não somos feitos para viver conforme a nossa vontade, de qualquer maneira. Nós somos feitos para glorificar a Deus. A imagem e semelhança de Deus foi feita para glorificar a Deus. Essa é uma palavra que eu quero deixar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado da lição. Espero que você esteja gostando das aulas. Colabore com o nosso canal, colabore com o nosso trabalho, assista os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos. Se essa palavra falou ao seu coração, certamente vai falar também ao coração de outras pessoas. Se você tiver dúvida, escreva aqui no canal e a gente vai buscar um meio de responder as suas dúvidas. Aqui na descrição do vídeo, nós temos um link do Drive com o material da lição e temos também um link para entrar lá no grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp, vocês também vão receber o material em PDF para poder acessar aí do aparelho celular de vocês. Antes de terminarmos, eu gostaria de mostrar para vocês como é que está o nosso canal hoje. Nós estamos no nosso segundo vídeo, certo? Esse é o nosso canal, youtube.com/ebdoficial. Nós temos aqui uma videoaula, que foi a primeira da semana passada. Nós temos agora essa segunda videoaula, que vai entrar aqui na playlist. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui como é que funciona aqui a parte de mensagem aqui do nosso canal, né? Nós temos aqui, então, a primeira lição. Eu tenho aqui um drive, onde eu posso ver as lições, elas são colocadas. Inclusive, a lição número 2 já está aqui disponível. Se você quiser ler o material, ver a leitura da semana, a lição já está disponível aqui para você, tá? É só entrar aqui e verificar. Então, todas as vezes que eu liberar as lições, eu vou liberar também a videoaula, né? Então, eu tenho também aqui o grupo do WhatsApp, onde você pode clicar. Fique tranquilo, é um link que vai para o WhatsApp. Ó. Vou abrir aqui diretamente o WhatsApp, certo? Eu vou mostrar aqui só um pedacinho para não mostrar as pessoas, tá vendo? Mas esse grupo leva você também para o WhatsApp, onde você vai receber material. Eu espero que você esteja gostando das nossas lições. Forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e no próximo domingo nós teremos mais uma lição. Até mais!